Um ouça antes de falar. Ouça antes de falar. A sogra de Marcia é muito rica. Marcia, por sua vez, foi criada em um lar modesto no qual a ênfase sempre esteve no sacrifício pessoal e na generosidade. O pai de Marcia era diretor do comitê missionário da igreja. Sua mãe se envolvia ativamente no ministério feminino. Até onde Marcia conseguia se lembrar, todo ano seus pais economizavam uma quantia considerável para a oferta missionária anual. Quando criança, ela própria separava uma parte de sua mesada para entregar como oferta. Depois de 2 anos de casamento, a frustração de Marcia com a sogra era total. Todo mês ela me convida para almoçar. Sempre fico feliz pela oportunidade de revê-la. No entanto, depois do almoço, ela insiste em que eu a acompanhe ao shopping para comprar um vestido novo para mim. No início, adorei a generosidade da atitude. No entanto, com o tempo, percebi que o almoço ficava cada vez mais curto, enquanto as compras começavam a ocupar a tarde inteira. Ela nunca procura as peças que estão em liquidação e já me comprou vestidos muito caros. Marcia prosseguiu: vejo isso como uma extravagância, um desperdício de dinheiro. Tenho a impressão de que ela está tentando comprar minha amizade ao agir assim. Quando lhe explico que não preciso de nenhum vestido, ela diz: toda mulher precisa de um vestido novo. Faz bem para o espírito. Ora, isso não está fazendo nenhum bem ao meu espírito. Pelo contrário, tem feito crescer meu ressentimento para com ela. Por que não entrega esse dinheiro às pessoas que precisam dele de verdade? Meu armário está cheio de vestidos porque não quero magoá-la. Eu gostaria de ter outro tipo de relacionamento que não se concentrasse nas coisas que ela compra. Gostaria de almoçar com ela por mais tempo, em um lugar sossegado, falando de coisas agradáveis. Gostaria de saber como foi a infância de minha sogra. Que tipo de lutas ela e meu sogro tiveram de enfrentar no início do casamento? Como ela se sentia como dona de casa? Ela só fala sobre as partidas de golfe e os jogos de cartas dos quais participa. Às vezes tenho a sensação de que ela é uma pessoa muito solitária e que as compras são a maneira que encontrou de tentar esquecer essa solidão. Não sei. Só queria que nosso relacionamento fosse algo mais pé no chão. Marcia guardava esses pensamentos e sentimentos para si. Ela tentava compartilhá-los com o marido, Rick, mas a resposta dele era sempre a mesma: deixe que mamãe continue comprando os vestidos. É o jeito que ela tem de demonstrar quanto gosta de você. Talvez Rick esteja certo. Contudo, se for verdade, a mãe dele está errando na mão. Marcia não se sente mais amada com isso, pelo contrário, ela se ressente da atitude da sogra. Você já tentou falar com sua sogra a respeito das coisas que pensa e sente? Perguntei a Marcia. Ainda não, Marcia respondeu. Ela é uma daquelas mulheres autoritárias que falam a maior parte do tempo e raramente fazem perguntas. Quando ela resolve parar e perguntar alguma coisa, tenho a sensação de que não presta atenção à minha resposta, pois já está ocupada pensando naquilo que vai dizer em seguida. Fico tensa quando estou perto dela. Ficou-me evidente que Marcia tinha um problema sério que só poderia ser resolvido se tomasse alguma iniciativa. Mas eu não posso simplesmente dizer a ela que isso me aborrece, justificou-se Marcia, e não posso deixar de almoçar com ela por causa disso. É o único contato que temos. Se eu contar à minha sogra que não quero os vestidos, tenho medo de que ela se magoe. Não sei mesmo o que devo fazer. É por isso que estou aqui. Fico feliz que você tenha me procurado, eu disse. Não sou nenhum santo milagreiro, mas tenho uma ideia que gostaria de sugerir. Da próxima vez que você almoçar com sua sogra, diga a ela: antes de sairmos para fazer compras, quero fazer uma pergunta, em uma escala de 1 a 10, como você avalia o prazer que sente em me levar para comprar vestidos? Se a resposta dela for 8, 9 ou 10, que é o que acredito que ela vai dizer, então pergunte: por que você se sente tão bem em fazer essas coisas para mim? Continuei com a orientação: ouça atentamente. Em seguida, certifique-se de que ouviu bem a resposta que ela deu. Por exemplo, você pode dizer assim: pelo que entendi,
Você está dizendo que gosta de me comprar essas coisas porque, quando se casou, sua sogra não tomava essas atitudes, e isso a magoou. Você não deseja que isso aconteça em nosso relacionamento. Está correto. Continue a fazer perguntas esclarecedoras até sentir que já entendeu o que está por trás do desejo que sua sogra tem de fazer compras para você. Marcia me ouvia com atenção. Prossegui, em seguida, demonstre a ela seu apreço pelo que está fazendo por você. Tendo compreendido a motivação de sua sogra, acredito que isso será bem mais fácil. Diga a ela que se sente realmente grata por ter uma sogra tão carinhosa e atenciosa. Depois, diga como aquela conversa foi importante para você, que agora se sente como se a conhecesse melhor e que passou a admirá-la ainda mais. Aí, então, vá fazer compras e permita que ela compre o que quiser para você. No mês seguinte, quando vocês almoçarem, faça mais perguntas à sua sogra. Fale sobre como você gostou da conversa que tiveram um mês antes e peça, se ela não se incomodar com isso, que revele mais coisas a respeito dela. Você deve fazer perguntas do tipo: como você foi criada? Como era a sua vida de adolescente? Como foi que conheceu seu marido? O que a levou a tomar a decisão de se casar? Como foram os primeiros anos do casamento? Quais foram as situações mais marcantes em sua família e em seu casamento? É possível que não dê para perguntar tudo isso em um só bate-papo, mas escolha algumas dessas questões. Continuei explicando a Marcia como deveria proceder. Ao agir assim, você está procurando conhecer melhor sua sogra. Fazemos isso quando perguntamos as coisas e ouvimos as respostas. Repito, formule perguntas esclarecedoras para ter certeza de que entendeu bem o que ela disse. Por exemplo, está me parecendo que você se sentia muito magoada com o comportamento de seu pai. É isso mesmo? Independentemente da resposta de sua sogra, repita-a em forma de pergunta para dar-lhe oportunidade de deixar tudo bem claro. Fale sobre como está gostando da conversa e que se sente grata pelo fato de ela se dispor a compartilhar sua história pessoal. Em seguida, vão às compras. Quando ela ligar no terceiro mês a fim de convidá-la para almoçar, diga assim: mal posso esperar para vê-la. Gostei demais de nossa última conversa. Tenho uma sugestão. Eu queria ir a uma exposição em um museu na cidade. Que tal se desta vez, depois do almoço, fossemos ver essa exposição em vez de ir ao shopping? Se ela aceitar a sua sugestão, ótimo. No entanto, se ela disser que quer ir à exposição e depois sair para fazer compras, responda desta maneira: tudo bem. Talvez até tenhamos tempo para isso, mas vamos primeiro à exposição e depois vemos como é que fica. Pode ser. Há grande chance de ela concordar. Depois de visitarem a exposição, as duas decidem se ainda há tempo para ir ao shopping. Talvez possam fazer comprinhas rápidas dessa vez, ou mesmo não fazer compra alguma. De um jeito ou de outro, você conseguiu mudar o padrão de almoço seguido de compras. Marcia continuava atenta, por isso concluiu o raciocínio. No quarto mês, você pode ter outro bate-papo interessante com ela e fazer a sugestão de passar a alternar compras em um mês e alguma outra atividade social juntas no encontro seguinte. Você pode dizer: afinal de contas, meu armário está ficando lotado, e eu gostaria muito de fazer outras coisas em sua companhia. Se ela aceitar essa proposta, você terá acabado de mudar o paradigma das compras mensais. Nos meses posteriores, pode até tomar coragem e fazer outra sugestão: em vez de adquirir mais um vestido para mim, que tal se levássemos a filha que um amigo meu adotou e comprássemos roupas para ela? Ou então, em outro desses encontros mensais, talvez você possa convencê-la a adquirir cestas básicas para uma família que está passando por necessidade ou material escolar para um grupo de crianças cujas famílias são de baixa renda. Aos poucos, você estará ajudando sua sogra a canalizar sua generosidade para áreas que agradem a ambas. Além disso, passará a conhecê-la melhor como ser humano, e não simplesmente como uma senhora com quem costuma almoçar e fazer compras uma vez por mês. Quando chegamos ao fim da conversa, Marcia estava muito mais feliz. Ela me disse: se metade do que o senhor me descreveu acontecer mesmo no meu relacionamento com minha sogra, já me dou por satisfeita.
Ao longo dos meses seguintes, Marcia viu muitas daquelas projeções se transformarem em realidade. Ela e a sogra se tornaram ótimas amigas. Marcia aprendeu a aceitar os presentes como expressões de amor, ao mesmo tempo em que ensinou a sogra a compartilhar o que a vida lhe proporciona. Alguns meses depois, encontrei essa sogra ao acaso. Ela me disse: Marcia é a melhor coisa que aconteceu em minha vida. Ter um filho é maravilhoso, mas ter uma nora é ainda melhor. Não sei como o filho dela se sentiria se ouvisse aquilo, mas era evidente o afeto daquela mulher por Marcia. A história de Marcia demonstra o poder que há na disposição de ouvir. O propósito de ouvir é descobrir o que se passa na mente e no coração das pessoas. Se entendermos o motivo que leva as pessoas a fazer o que fazem, nossas reações poderão ser mais adequadas. Por exemplo, a atitude de Marcia mudou quando ela descobriu que a sogra lhe comprava muitos vestidos porque, nos primeiros anos do casamento, tinha pouco dinheiro para roupas e por isso vivia passando por constrangimentos na hora de se vestir. Entender uma situação geralmente muda nossa percepção das pessoas, e como consequência, os sentimentos negativos que possamos ter em relação a elas. Trata-se de um princípio psicológico fundamental: não podemos ler o pensamento dos outros. Observamos como eles se comportam, mas não sabemos o que os motiva a agir daquele modo, a não ser quando temos a oportunidade de ouvir o que tem a dizer. A maioria de nós não foi treinada para ouvir. Por essa razão, é muito comum interpretarmos mal as atitudes das pessoas que fazem parte da família do cônjuge. Eu gostaria de compartilhar algumas orientações que podem ajudar você a ouvir melhor o que os outros estão tentando dizer. Faça perguntas. A maneira mais eficaz de descobrir o que está se passando na mente dos parentes de seu cônjuge é fazer perguntas. Muita gente só fala a respeito dos pensamentos e sentimentos que motivam seu comportamento quando alguém se dispõe a perguntar. Marcia não teve dificuldade alguma em perceber o comportamento da sogra, que a levava ao shopping e lhe comprava vários vestidos. No entanto, ela não sabia que o comportamento da sogra era motivado por acontecimentos que remontavam aos primeiros anos do próprio casamento. Essa informação só apareceu como resposta a uma pergunta. As perguntas devem ser feitas com muito critério. Quanto mais específicas, maior a possibilidade de descobrir a informação que procura. Você pode puxar assunto com algumas perguntas preliminares. Por exemplo, quem você acha que vai ganhar o campeonato de futebol? É uma maneira de dar início a um bate-papo com o sogro. Em seguida, você pode perguntar: desde quando você se interessa por futebol? O que despertou seu interesse? As respostas a essas perguntas podem revelar, entre outras coisas, que seu sogro nunca perde uma partida de futebol. Do mesmo modo, as perguntas devem ser sempre sinceras. Você não está fazendo uma série de perguntas com o objetivo de pôr os parentes de seu cônjuge contra a parede e vencer uma discussão. Seu objetivo é compreendê-los melhor. De modo geral, quando as pessoas sentem que você está mesmo interessado nelas e quer conhecê-las melhor, costumam responder a todas as perguntas de maneira franca e descontraidamente. A sogra de Marcia não se recusou a falar a respeito dos primeiros anos de seu casamento. Marcia, por sua vez, nunca antes demonstrara interesse por aquela parte da vida dela. Quando viu que Marcia estava sinceramente interessada, sua sogra falou abertamente a respeito do que motivara seu interesse em fazer compras e dar presentes. Pedir aos parentes de seu cônjuge que classifiquem seus sentimentos em uma escala de 1 a 10 é um modo rápido e fácil de descobrir até que ponto determinado assunto mexe com eles. Jason usou essa técnica desde o início de uma conversa séria que teve com o sogro, que o frustrava com sua propensão ao jogo. Quando descobriu que o sogro havia levado seu filho de 10 anos, Bob, a um cassino, Jason ficou furioso e disse à esposa: "Nunca mais permitirei que Bob volte a ver seu pai." 2 semanas depois, quando Jason já estava mais calmo, eu o desafiei a fazer perguntas ao sogro e ouvir as respostas dele. Ele pediu ao sogro que classificasse sua satisfação em ir ao cassino em uma escala de 1 a 10. Quando ouviu a resposta, 10. Jason percebeu que se tratava de algo muito importante para ele. Em seguida, Jason prosseguiu com as perguntas:
Por que você acha que o jogo proporciona tanto prazer? Para mim, é uma forma de recreação, o sogro respondeu. Jogo porque tenho dinheiro e não preciso me preocupar em como devo gastá-lo. Quando eu era criança, não tínhamos muito dinheiro. Nunca sabíamos se teríamos algo para jantar ou se meu pai ia dizer, vamos para a cama mais cedo. De manhã tomamos um café bem caprichado. O café da manhã era sempre mingau de aveia. Podíamos tomar quanto mingau quiséssemos, mas só isso. Eu via meus amigos cheios de dinheiro para gastar à toa, por isso tomei uma decisão: quando eu me tornasse adulto, ganharia muito dinheiro e nunca mais pediria nada a ninguém. E consegui. Agora tenho a satisfação de gastar meu dinheiro como quero. Se eu perder $1000, o que tem de mais? Eu pago. Jason insistiu, quer dizer que, para você, não é uma questão de ganhar ou perder, e sim de se divertir. Não é só diversão. É liberdade. Liberdade de fazer o que eu quiser com as coisas que tenho. Acho que consigo entender aonde você quer chegar, disse Jason. Acho que todos nós queremos ser livres, e essa é uma maneira de você expressar a sua liberdade. Jason jamais teria adivinhado o que se passava na mente de seu sogro. Contudo, 2 perguntas e a disposição de ouvir foram suficientes para ajudá-lo a entender as motivações daquele homem. Ele ainda proíbe que o filho seja levado ao cassino, mas, depois de ouvir e compreender o sogro, passou a exprimir suas preocupações de maneira construtiva. Jason foi capaz de comentar com o sogro que, segundo seu ponto de vista, muita gente que joga não é livre, pelo contrário, são pessoas escravizadas pelo jogo que perdem não apenas o dinheiro da diversão, como também todos os seus recursos financeiros. Explicou seu desejo de evitar que Bob fosse exposto a algo que tinha o potencial de se tornar um vício e destruir sua liberdade. Por fim, pediu ao sogro que nunca mais levasse Bob ao cassino dali para frente. O sogro compreendeu e concordou. Embora as histórias de Marcia e Jason tenham um final feliz, não quero com isso sugerir que fazer perguntas e entender as motivações dos parentes do cônjuge constituam a garantia de uma solução satisfatória para os problemas que nos aborrecem. No entanto, ao fazer perguntas e ouvir respostas de maneira solidária, é mais provável que encontremos uma saída para essas questões. E nesse processo seremos capazes de preservar, ou mesmo aprimorar, nosso relacionamento com essas pessoas. Não interrompa quando os sogros, genros ou cunhados estão falando, temos a tendência de interrompê-los quando dizem alguma coisa de que discordamos. Ao fazer essa interrupção para expressar a sua opinião, você deu o primeiro passo para gerar uma discussão. Discussões são contraproducentes. Uma pessoa vence, a outra perde e nada se resolve. Lembre-se de quando a sogra de Marcia lhe disse que comprava muitos vestidos porque, nos primeiros anos do casamento, tinha pouco dinheiro para gastar com roupas, e por isso vivia passando por constrangimentos na hora de se vestir? Suponhamos que Marcia a tivesse interrompido para dizer, nós temos muito dinheiro. Rick tem um ótimo emprego. Você não precisa comprar coisas para mim. Se procedesse assim, ela teria dado início a uma discussão que provavelmente teria causado mais estragos no relacionamento com a sogra. Imagine se Jason tivesse interrompido o sogro para comentar, isso é desculpa esfarrapada. Não acredito em nada do que você está me dizendo. Acho que você joga porque é um viciado. É bem provável que ele e o sogro começassem uma briga que viria a destruir o relacionamento entre os dois de uma vez por todas. O propósito de ouvir é compreender, e não fazer o seu ponto de vista prevalecer. Nossa opinião deve ser colocada bem mais tarde, em outra conversa. Nos primeiros estágios, nossa intenção deve ser a de entender o que se passa na mente e no coração daquele parente do cônjuge para que possamos oferecer uma resposta apropriada. As interrupções prejudicam o processo de compreensão. Para algumas pessoas, evitar as interrupções é muito difícil. Elas desenvolveram um padrão de comunicação com base na argumentação. Ouvem apenas o tempo suficiente para organizar seu raciocínio, em seguida, interrompem e discordam de qualquer coisa que a outra pessoa venha a dizer.
Gente assim nunca consegue manter um relacionamento positivo com os parentes do cônjuge, nem com outras pessoas, a não ser que aprenda a romper esse padrão destrutivo de discussões. Os relacionamentos são desenvolvidos à medida que as pessoas procuram compreender umas às outras. As interrupções e as discussões os destroem. Se você tem problemas em continuar ouvindo os sogros, genros e cunhados quando discorda do que estão dizendo, permita-me sugerir um jogo mental que pode ser útil. Enquanto eles respondem à sua pergunta, imagine que suas orelhas são enormes, iguais às de um elefante. Isso permitirá que você se lembre sempre disto: estou ouvindo. Quero entender. Não vou interromper. Mais tarde, terei a oportunidade de compartilhar minhas opiniões. Nesse momento, estou tentando ouvir o que essa pessoa está dizendo. Quero saber de suas origens e entender como ela encara seu comportamento. Estou tentando desenvolver um relacionamento, e não fazer um inimigo. Aprender a ouvir sem interromper é um passo fundamental para a eficácia dessa iniciativa. Esclareça os significados mesmo quando estamos deliberadamente concentrados em ouvir. É muito comum entender mal o que a outra pessoa está tentando nos dizer. É como se estivéssemos ouvindo por intermédio de nossos próprios fones de ouvido, que às vezes distorcem o significado verdadeiro daquilo que o outro está falando. Podemos esclarecer esse significado dizendo à pessoa o que entendemos do que ela falou e perguntando se está correto. Jason fez isso quando afirmou: quer dizer que, para você, não é uma questão de ganhar ou perder, e sim de se divertir. Isso permitiu que seu sogro esclarecesse seu ponto de vista, trazendo à conversa a questão da liberdade. A partir dessa reação, Jason conseguiu saber mais a respeito do que se passava na mente do sogro. Algumas pessoas se opõem, dizendo que esclarecer as questões parece algo mecânico demais. Certa vez, um homem me disse: estou cansado de ficar repetindo, pelo que entendi, você está dizendo que, e tenho certeza de que as outras pessoas também já estão fartas de ouvir isso. De fato, a mesma resposta, apresentada com as mesmas palavras, pode se tornar monótona e irritante. No entanto, perguntas esclarecedoras podem ser feitas de muitas maneiras. Veja aqui alguns exemplos. É isso que você está dizendo? Que, então você quer dizer que, acho que já sei. Veja se entendi bem. O que ouvi foi o seguinte: foi isso mesmo que você quis dizer. Quero ter certeza de que entendi direito. Você está dizendo que, quando aprendemos a fazer perguntas esclarecedoras de vários modos, elas se tornam parte de um fluxo natural de conversação. Quando o parente do cônjuge responde: sim, você entendeu o que eu quis dizer, então você saberá que ele sente que foi bem compreendido. Aí você estará apto a passar à etapa seguinte. Demonstre apreço agora que essa pessoa disse que você entendeu o que ela estava falando. Comente: fico muito grato por você estar compartilhando essas coisas comigo. Acho que agora entendo melhor o seu jeito, e tudo aquilo que está dizendo faz muito sentido. Com essa reação simples, você deixa de ser um inimigo e terá gerado um clima positivo. Declarações afirmativas não significam que você necessariamente concorda com o que essa pessoa disse. Indicam apenas que ouviu por tempo suficiente para ver o mundo por intermédio dos olhos dela e entender que a maneira de elas agirem faz sentido. Você está afirmando a humanidade dessas pessoas, dando-lhes o direito de pensar e sentir do jeito delas. Talvez alguém pergunte: como você pode reafirmar o que esse parente de seu cônjuge está dizendo se discorda totalmente da opinião dele? Minha resposta é esta: você não está necessariamente confirmando a validade daquilo que a pessoa diz. Você está reafirmando o direito que ela tem de defender seu ponto de vista. Está lhe dando a mesma liberdade que Deus concede, permitindo-lhe que manifeste sua humanidade. A reafirmação não quer dizer que você concorda com as ideias ou que goste do comportamento de alguém. Significa que entende o histórico que forjou a opinião dessa pessoa e como isso afetou suas emoções. A partir da compreensão da personalidade e dos pontos de vista, não é difícil entender o que a levou a chegar a determinadas conclusões e aquilo que se passa em seu coração. Não há como medir o valor dessa iniciativa, pois é ela que cria o clima necessário para a próxima e importante etapa.
Compartilhe seu ponto de vista agora que você já fez as perguntas, permitiu que o parente de seu cônjuge falasse sem interrupções, esclareceu os significados e expressou seu apreço, então está pronto para compartilhar o seu ponto de vista. Como você dedicou tempo para ouvi-lo com dignidade e respeito, ele estará muito mais propenso a ouvir o que você tem a dizer. Quando Jason explicou por que não queria que Bob voltasse ao cassino, o sogro demonstrou disposição de ouvir e concordar. Se Jason não tivesse dedicado parte de seu tempo para ouvir primeiro o que o sogro tinha a falar, se tivesse apenas condenado o comportamento daquele homem e dito a ele que Bob nunca mais teria autorização para acompanhá-lo ao cassino, o relacionamento entre os dois permaneceria prejudicado pelo resto da vida. Foi a disposição de ouvir que conduziu a questão a uma conclusão saudável. Quando Marcia começou a sugerir alternativas às compras no shopping, a sogra demonstrou abertura a essas alternativas porque sentiu que Marcia queria, de fato, manter um bom relacionamento com ela. Se Marcia não expressasse apreço pelo fato de sua sogra compartilhar informações sobre os primeiros anos do próprio casamento, nunca encontraria terreno fértil para suas sugestões. Quando demonstramos esse apreço, aumentamos as chances de sermos ouvidos pelos sogros e chegarmos a uma solução satisfatória. O seu ponto de vista a respeito da situação também é muito importante. Você é um dos principais atores nesse relacionamento com os parentes de seu cônjuge. Por isso, também deve ser ouvido, suas ideias e seus sentimentos são importantes. Agora que já conseguiu demonstrar respeito por seus sogros, você está pronto para dizer: permita-me expressar o meu ponto de vista com você. Estas são as lutas que tenho enfrentado. Este é o meu objetivo. E aqui está o que acredito ser importante. E aí você explica toda a sua perspectiva da questão. Pelo fato de ter ouvido, é muito maior a probabilidade de você ser ouvido. Por não ter interrompido, as pessoas se sentirão menos propensas a interrompê-lo. Ao esclarecer o sentido das coisas, você propiciou que os parentes de seu cônjuge se sentissem mais à vontade para fazer o mesmo. E, por você ter demonstrado apreço, serão maiores as chances de eles expressarem apreço por você também. Assim, juntos, vocês poderão aceitar suas diferenças e encontrar soluções saudáveis. Neste capítulo, discutimos o primeiro passo no processo de estabelecimento de uma amizade com sogros, genros e cunhados. A disposição de ouvir permitiu que ambos entendessem melhor um ao outro, e essa compreensão conduziu você a conclusões positivas que tornarão o futuro mais fácil para todos. No próximo capítulo, analisaremos o poder do respeito. Se colocando os princípios em prática, pense em um parente de seu cônjuge com o qual você gostaria de desenvolver um melhor relacionamento. Pense nesse relacionamento específico à medida que considera as seguintes questões. 1. Que perguntas você precisa fazer para entender melhor esse parente de seu cônjuge? 2. Quando você conversa com essa pessoa, sente certa propensão a interrompê-la. Se a sua resposta for sim, o que pensa fazer para romper com esse padrão de comportamento? 3. Tente formular perguntas esclarecedoras da próxima vez que vocês conversarem. Por exemplo, é isso que você está dizendo? 4. Leia a declaração a seguir em voz alta por 3 vezes. Eu realmente agradeço por você compartilhar tudo isso comigo. Acho que agora posso compreendê-lo melhor, e o que você disse faz muito sentido. Procure uma oportunidade de usar essa declaração ao conversar com o parente de seu cônjuge. Quando você aprender a fazer boas perguntas, esclarecer o sentido das coisas, demonstrar apreço e se recusar a interromper a outra pessoa, então estará apto a dizer: permita-me compartilhar o meu ponto de vista. Como você mostrou disposição de ouvir essa pessoa, é bem provável que ela o ouça também.